Estamos começando a live sobre o tema imunidade vital. É um prazer receber vocês aqui para esse bate-papo. Há muita coisa que é terapêutica, que ajuda, que dá força, que contribui para o bem-estar, para a saúde. Mas eu pensei em apresentar para vocês aqui o que eu considero que é o miolo, a essência desse processo de imunidade. Imunidade vital, no meu entendimento, é aquilo que está muito no centro da questão imunológica. E vocês sabem, uma unidade mente-corpo, que é uma unidade hierarquizada, as questões psicológicas, emocionais, que são o correspondente do espiritual, elas têm a primazia, elas têm uma importância fundamental nessa questão da imunidade. Por isso que eu dei o título de imunidade vital, porque é aquilo que está relacionado com a própria vida. É esse conjunto de fatores que dá condição, principalmente, de estabelecer uma imunidade. Lembrando que a gente adoece na vida e se cura na vida. Se adoece aonde? Nas suas relações afetivas, principalmente, e no seu ambiente de trabalho. Você vai ao médico, vai ao psicólogo, ao fisioterapeuta, ao dentista, a qualquer outro profissional que atua na área da saúde, na farmácia, no hospital, e você tem uma necessidade de pegar esse aporte, essa ajuda, esse material, essa experiência e levar para a sua vida. Porque quando você vai a um profissional, você leva as suas dificuldades, os seus conflitos, as suas frustrações e as suas alterações orgânicas ou mentais. Você não vai a nenhum profissional de saúde, regra geral, para conversar amenidades, para conversar coisas boas. Você não vai levar as suas realizações, as suas vitórias, suas conquistas. Você vai levando dificuldades, problemas, frustrações, medos, angústias, alterações físicas, e lá ele faz uma abordagem, faz uma intervenção e você volta com isso para a vida. Então eu quero dizer o seguinte, que é lá na vida, quando você retorna, que você precisa arrumar as coisas, precisa se reorganizar, precisa colocar em prática aquilo que você percebeu, aquilo que de alguma forma você mesmo identifica como sendo a alteração que você tem, que você sente, que você percebe. Nós temos aí, para analisar a imunidade nesse eixo de vida, nós temos duas tendências, dois caminhos, que é a predisposição e a suscetibilidade. A predisposição é aquilo que você tende a adoecer, tende a manifestar espontaneamente por você mesmo. E a suscetibilidade é aquilo que vem de fora, aquilo que te afeta, que te atinge, que te perturba e que te desorienta, que te transtorna. Esse lado é mais importante nessa hora quando o assunto é imunidade. Então eu vou deixar a predisposição, que é a tendência a adoecer por si só, independente do meio, vou deixar a predisposição aqui em banho-maria. E vamos conversar hoje um tanto mais sobre a questão imunológica, ou seja, a imunidade. Como é que você lida com os fatores do meio ambiente que estão te afetando? A maioria das pessoas esquece esse eixo, essa parte mais profunda, e vai resolver com oração, com meditação, com
alguma coisa que gosta de fazer, vai fazer arte, vai fazer música, vai fazer teatro, vai fazer atividade física. Tudo isso é terapêutico, tudo é. Ou pelo menos pode ser para alguma pessoa, mas é um complemento. Porque se você não for lá e mexer nas coisas mais básicas, acaba que esse periférico não tem tanto resultado assim. A Juranda está perguntando que a predisposição é o interno e a suscetibilidade o externo. Exatamente, tá? Na verdade, a predisposição é aquela tendência a adoecer de dentro para fora. E a suscetibilidade ou vulnerabilidade é aquilo que vem de fora e afeta internamente. Então, como é que você pode melhorar a sua imunidade existencial ou imunidade vital? Refletindo sobre o tema, eu chego à conclusão que o ponto mais importante para você avaliar se você está indo bem na sua imunidade vital é você olhar o quanto você está firme no realizar os seus objetivos. Você está firme? Você tem metas? Você traçou objetivos a alcançar? Qualquer coisa que te tira, que te dá uma rasteira, que te derruba, que te desanima, significa a sua vulnerabilidade. O quanto você for capaz de chegar adiante, de levar o processo, de cair e levantar, retomar, pegar de novo a bandeira e vamos que vamos, você está mostrando que a sua vulnerabilidade foi perturbada momentaneamente ou transitoriamente. Convém você prestar atenção no seu foco. Você tem foco? Você é capaz de concentrar-se no seu objetivo e de superar, de resolver os obstáculos, as adversidades. A Juranda está dizendo, buscar o bem-estar com atividades que você gosta, atividades lícitas que auxiliam o indivíduo. É sim, Juranda, isso ajuda, é o que eu disse agora mesmo. São coisas superficiais que você traz, né? A não ser, por exemplo, que você trabalhe com isso, que faz parte da sua realização pessoal. Por exemplo, você trabalha com música ou você faz uma coisa, digamos assim, um hobby, uma coisa prazerosa, que você estuda, que você faz. Ou seja, eu estou dizendo que a imunidade vital, ela tem a ver com o seu trabalho no mundo e as suas relações afetivas e também, eventualmente, o seu papel na comunidade, seu papel social. Mas, em geral, uma boa parte, talvez uma maioria, tem principalmente esses dois eixos, que é a atividade profissional e a realização afetiva, ou seja, a família, na maioria dos casos. A gente adoece geralmente aí, nas coisas afetivas, nos tropeços, nas complicações que a gente não consegue resolver de uma forma saudável, né? Ou então no nosso trabalho. A mesma coisa. O que tira você das suas metas é ponto de vulnerabilidade. Se é uma coisa passageira, um desconforto, uma coisa desagradável, mas você resolveu, ótimo, sinal que você está com a imunidade legal, porque não tem nada que flua incessantemente sem aborrecimentos. Não existe. Sempre tem alguma coisa para você dizer, olha, isso aqui é chato, isso aqui é desagradável, isso aqui me incomoda e você precisa dar um jeito de trabalhar essas questões. Ficou bem claro? Você tem que resolver isso. Você tem que aprender a transformar esses obstáculos, essas chateações, essas frustrações em resoluções. Nós temos que aprender a resolver isso para seguir
com a vida adiante. Você vai lá e participa de um grupo e ora e medita e faz atividade fraterna, faz isso e faz aquilo e tem o seu prazer em fazer atividade física, em fazer algum hobby, algum lazer, e esse problema, ele continua lá? Ou você volta com mais ânimo, com mais coragem, com mais disposição e encara os problemas. Se você estiver fazendo isso, ok, está sendo útil para você. Se não, está sendo mais um passatempo. Você está se divertindo, o que é bom também, mas não contribui essencialmente para a sua imunidade. Se você quer realmente tomar cuidado com a sua suscetibilidade, tem duas coisas que eu poderia acrescentar. Primeiro, nas suas relações sociais ou afetivas, tome cuidado com as concessões que você esteja fazendo. Porque nós temos sempre oportunidade de fazer atividades em grupo, em instituição, em locais que a gente trabalha também em grupo, empresas, no serviço público. E o que acontece? Essas instituições, elas representam para nós um nós. São nós. É grupo. A nossa participação sempre pede que a gente faça concessão, que a gente ceda alguma coisa para fazer parte do grupo. Então, se você está atento a isso, você aprende a sofrer. Nesse projeto que você está seguindo, você aprende que para alcançá-lo é preciso fazer reajustes. Primeira regra, porque se você não fizer reajuste, significa que você está cedendo ou você está impondo. É muito raro que alguém seja tão sábio a ponto de fazer as concessões discretas e as intervenções sem grande problema. Nesse processo de alcançar os nossos objetivos, a gente tem que administrar as coisas de forma que você faça reajustes para reorganizar a sua postura ou mexer nos seus objetivos. Isso implica um certo grau de sofrimento. Qualquer que seja o ajuste, ele mexe com duas coisas muitíssimo importantes. Ou você está mexendo com você mesmo, ou você está mexendo com o objetivo que você traçou, com aquela meta. Você tem que alterar a meta. E a gente, em geral, faz um projeto com muito carinho, com muito entusiasmo, com muita crença que aquilo vai dar certo. Mexer nesse projeto, em geral, é doloroso. Então, as suas concessões precisam ter muita cautela. Você pode até fazer, mas a partir de um certo ponto, você tem que denunciar. Você tem que falar para o outro ou para os outros que aquilo não te atende, que você não concorda e que você vai gerar um problema no relacionamento ou no grupo, mas é importante que você não deixe barato. Jesus Cristo fala isso para os apóstolos uma vez, quando ele diz assim: se vocês não forem recebidos pelas pessoas, vocês vão sacudir o pó da sandália. É mais ou menos isso. Você não foi recebido, você sacode o pó e segue adiante. Segue em direção ao seu objetivo. E a segunda e última coisa que eu quero falar em relação aos cuidados é que nós vivemos num mundo em que nem tudo é perfeito. Nem tudo nos agrada. Então, a gente tem muitos confrontos com as coisas. E eu vejo que, em alguns casos, as pessoas parece que elas se desorientam um pouco em relação a isso. E vou dar o exemplo que mais tem me chamado a atenção ultimamente. As pessoas querem livrar o mundo de algum mal. Elas identificam que o mal é alguma coisa. É alguém, é uma atividade, é uma postura. Pense você, onde é que você localiza o mal? Alguns amigos eu tenho observado que são pessoas educadas, sensíveis, fraternas,
são até caridosas, mas quando elas entram no Facebook, parece que elas ficam possuídas pelo demônio. Elas arrasam com aquilo que elas acham que é o mal. Porque ou o fulano não presta, ele é mau caráter, é isso, é aquilo. O cristão, ele quando identifica o mal, e ele fala muito isso, quem ora, geralmente recorre ao Pai Nosso, ele fala assim, no final da oração ele fala, e livra-nos do mal. Você quer que Deus te livre do mal, mas você vive engalfinhado com o mal? Você vive combatendo o mal quase que diariamente? Você tem sessões de combate contra o mal? Acho que é um engano, porque de tanto você pôr as mãos para esganar o mal, ele vai se infiltrando em você. E depois ele aparece na sua vida de alguma forma. Ele aparece nos acontecimentos, aparece em acidentes, aparece em coisas que não dão certo, aparece de muitas formas. Não quer dizer que toda vez que acontece algum insucesso, foi você quem gerou, mas na maioria das vezes a gente tem, no mínimo, criado a permissão para que isso aconteça. Eu falei que ia ser mais objetivo, mas não consegui muito não. Mas é importante trazer para vocês essa ideia, que a imunidade vital ou imunidade existencial, ela está muito vinculada ao que você realiza, ao que você consegue. Muitas vezes é preciso que você recicle algum dos objetivos. Ótimo, se você der conta, porque às vezes é muito melhor você passar por uma crise e recomeçar um projeto do que se manter na inércia e sofrendo o massacre da sua frustração ou de ver que aquele objetivo se perdeu completamente. Mas é uma escolha. Cada pessoa vai administrando da forma como ela dá conta. Eu termino por aqui a minha exposição. Espero que tenha ficado claro, porque muitas pessoas estão trocando, achando que fazer aquelas coisas periféricas, né, de ficar orando, meditando, fazendo atividade física, fazendo a coisa do lazer, aquela coisa, aquele hobby, aquele é terapêutico, aquele é muito bom, mas o eixo da sua vida está se esvaindo na frustração, no fracasso, numa revolta, às vezes camuflada. Isso não é legal, é sinal que você está sendo acometido, a sua suscetibilidade está aberta. Sim, Juranda está lembrando aqui, cuidado com o auto-engano, o que é relativamente comum, que a pessoa se acomoda, não enfrenta, não sofre o processo de confronto com o outro ou confronto com as suas metas e a coisa vai se acomodando. A Maria Helena gostou da exposição. O brilho está nos seus olhos. Muito obrigado, Maria Helena. Luciana, muito interessante, Gilberto, consegui aplicar em meu trabalho. Legal, tá bom. É necessário autoenfrentamento, Juranda? Olha, é necessário, mas também é importante você saber esperar a hora adequada. Em determinadas situações, a gente só vai conseguir fazer um confronto positivo quando você tem dois fatores para se observar. Primeiro, as circunstâncias externas. Você percebe que aquilo não é da forma como parece, como finge que é. O casamento já acabou, mas alguém está fingindo que está casado. Tá. Você percebe? Tá bom. A outra coisa é o seu insight, o seu movimento. Você tem que chegar na sua hora. Então, você tem que perceber que para você agora ficou claro, você agora constatou essa situação. O ideal é quando as duas coisas convergem. Quando você vê as circunstâncias te mostrando e você, no íntimo, também reconhece que o seu tempo acabou. Então você vai fazer o autoenfrentamento, mas em parceria com a vida. A vida está te mostrando e você está indo ao encontro da vida.
Olha, o nosso projeto é quinta-feira às 20 horas. A ideia é fazer toda semana. Tícia, é muito mais fácil cuidarmos da dieta, do lazer. Ô Tícia, agora foi legal. É muito mais fácil atribuir uma coisa fora de nós. E não tem nada a ver comigo, né? É como aquela história do sujeito louco que ficava preso entre as correntes. E quando Jesus chegou, ele fala assim: que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então tem pessoas que quando você fala, olha, isso tem a ver com algum sentimento, com alguma reação sua, um significado que você atribui a alguma coisa, você, não, mas é porque eu comi tal coisa, assim, entendeu? Então, ótimo. Se é esse o entendimento e a pessoa quer persistir, que ela fique. A gente não briga com ninguém para perceber de um nível mais profundo ou mais claro, tá bem? A concessão é geralmente aquilo que a gente cede para ficar num relacionamento ou num grupo, numa atividade. E as pessoas, num grupo, é muito comum que as pessoas vistam uma farda. É uma terminologia muito comum aí no Acre, ou seja, todo mundo tem que ser daquele tipo. Alguns realmente vestem a farda, existe uma farda, é literal. Você tem que vestir a roupa daquela atividade, né? Uma roupa qualquer, seja um avental, um crachazinho, qualquer coisa. Às vezes é necessário para identificar, com certeza. Mas muitas vezes é só para criar um padrão. E você tem que se enquadrar. Você não pode fazer nada diferente. Eu já passei por algumas experiências, eu sei direitinho quando a pessoa fala, não, você não pode, você para fazer assim, tem que fazer de acordo com o que está no figurino aqui. Não, isso aqui já tem uma regulamentação sobre isso, de acordo com as normas da instituição tal, da associação tal, e a gente aqui segue esse padrão. Então, se você achar que isso está bom para você, ótimo, você é da turma e vai em frente. Agora, se não é, se você acha que tinha que ser diferente, não, aqui todo mundo parte o cabelo daqui para lá. Você não pode partir daqui para cá, porque destoa. É isso que é uma concessão. Ela pode ser banal, mas sempre tem alguma tentativa de hegemonia, de nivelar, de igualar as pessoas. Se você não se enquadra, você tente ficar no relacionamento ou com a pessoa, mas falando, assumindo a sua discordância. Olha, porque você está defendendo o que você é. Se você é assim, você pode até mudar, mas você tem que partir desse ponto que a sua concessão está sendo feita caso você a faça. Senão, a coisa começa a entrar num processo e isso gera um certo desgaste, mas se a gente levar o diálogo adiante, a coisa caminha e chegamos a um consenso ou a uma divisão. Então você faz assim e eu faço desse outro jeito. O limite das concessões é quando há violação dos princípios da pessoa. Perfeito, Juranda. Se você está cedendo alguma coisa muito importante, é um risco. Jesus, no Evangelho, é muito rigoroso em relação a essas concessões. Tem uma frase muitíssimo interessante dele, quando ele está lá numa peleja, um bate-boca com os judeus, ele fala assim, é mau o seu olho porque eu sou bom? As pessoas ficam incomodadas quando você faz um trabalho bem feito, porque qualquer trabalho bem feito mostra que os outros não são tão bons assim. Eles tentam desqualificar o seu trabalho para que o deles não seja visto como sendo tão inferior àquele bom. Isso é um jogo natural, isso nem é por maldade, é por uma questão de sobrevivência, de querer ter algum prestígio, ter alguma glória. Voltando aqui um pouquinho, vamos ver.
Às vezes vale a pena você fazer uma concessão temporária. Eu estou fazendo isso aqui, pode ser até em silêncio mesmo. Vamos observar um pouco mais, vamos ver como é que evolui. Mas em determinadas situações, você precisa realmente se posicionar. Não engolir sapo, porque se você engole o sapo, aí depois vem cobras, lagartos e jacarés para você engolir. Nas doenças, as duas coisas costumam se juntar. Uma doença importante, crônica, grave, ela geralmente junta um pouco de predisposição e um pouco de suscetibilidade. E por isso que ela se manifesta. É difícil sustentar uma concessão que não gera uma mudança verdadeira. Olha, é muito difícil, muito difícil. Você sustentar uma concessão importante, em geral, os casos mais difíceis que eu vejo são quando a pessoa faz uma concessão porque o projeto dela pede. O projeto que ela acalentou e que é muito querido faz com que ela prossiga aceitando imposições, deserções, porque vai conduzindo para aquilo que ela delineou como sendo a sua meta. Entretanto, se ela parar e analisar bem, ela vê que o projeto já implodiu e que tem um resíduo, um espectro do projeto. É um fantasma, é um morto-vivo e que você continua alimentando. E muitas vezes sozinho, porque quem devia estar com você nesse projeto já foi embora. Já partiu mesmo fisicamente ou está simulando que está presente. Uma falsa participação. Nosso eixo é a realização pessoal, o trabalho, a família, os afetos e, em segundo plano, a minha participação na comunidade. Em geral, a gente adoece mais por conta dessas duas primeiras, os vínculos afetivos e as atividades no trabalho, atividades profissionais. A gente precisa ter muito cuidado para poder reciclar os problemas afetivos, trabalhar com paciência, com calma, mas com clareza, nos posicionando com firmeza, ainda que a gente possa suportar por um longo período uma dificuldade, um desalinhamento ou um descarrilhamento. O trem está andando fora do trilho, mas está indo e você vai levando, observando com paciência e espera o momento quando você sentir cheguei no ponto final do que eu dou conta e a vida está te trazendo a solução. O famoso cavalo selado que nos liberta, mas você tem que montar no cavalo. Quando eu falei agora mesmo, livrai-nos do mal, ei, Alissa, o vovô fica muito feliz de te ver aqui, tá? Então, quando você concilia essas duas coisas, Deus nos livra do mal desde o começo. Em muitos casos, Ele inspira para você não ir por um determinado caminho. Se você for, Ele vai continuar te amparando, mas em certos casos não é o recomendável. Então lá na frente você batalhou, você sofreu, você chorou, você ajoelhou, esperou, procurou, conversou, dialogou, mudou, fez tentativa, consertou a tentativa, fez outra, não deu, vai ter que encerrar. Você espera para fazer em parceria com a vida. A vida te traz uma porta que se abre, é o cavalo selado para você sair. Né? Tem uma passagem na vida do apóstolo Pedro que é exatamente isso. Ele está preso, o anjo vai e abre a porta da cela de madrugada e ele sai. O anjo acompanha até lá fora, daí em diante o Pedro é que vai. As intervenções espirituais na nossa vida, elas têm esse caráter. Elas te ajudam, elas te inspiram, te mostram a saída, mas você quem vai, você que é responsável. É isso. No trabalho, mais ou menos a mesma coisa. Só que, em geral, na maioria das pessoas, as questões afetivas, as relações, especialmente os vínculos familiares,
costumam repercutir mais em nossa saúde. Quando a gente olha para trás, a mesma coisa. Você olha lá atrás, o que foi que te afetou? Aí geralmente começa lá com papai, mamãe, como é que foi, sabe? E aí a gente tem que resolver isso. Se não dá para resolver com a pessoa, e às vezes não dá mesmo, por vários motivos, resolva no seu coração, fique em paz, ore por aquela pessoa e vai buscando uma maneira de você pacificar o seu sentimento em relação a ela. Essas questões são fundamentais para a sua saúde. Tem muita coisa que é perfumaria, que você pode fazer semanalmente, vai a um grupo, abraça, beija, convive, tal. Mas se ali os ensinamentos que estão levados, você não pegar e não levar para a sua vida, é cosmético. É preciso pegar os ensinamentos da sabedoria, da psicologia, das tradições religiosas e trazer para o seu cotidiano, para a sua existência, para a sua vida. Meus amigos, quero agradecer vocês pela presença, pela participação e contar com vocês nesse projeto aí para a próxima quinta-feira, às 20 horas. Caso vocês tenham alguma sugestão, queiram que trabalhe um pouco mais um tema, manifestem, por favor, no Facebook. Beijo, fiquei muito feliz com a participação de vocês todos e até a próxima semana, se Deus quiser.